Esse vídeo, ele foi feito e pensado exatamente para você, que está criando seu conteúdo e não está entendendo por que que ele não está crescendo aqui dentro da plataforma. Você posta seus vídeos, você não vê resultado, você olha o conteúdo de outras pessoas parecida com o seu nicho, você vê a pessoa crescendo e os seus resultados não aparecem. Depois da leitura desse livro, tá certo, pessoal, que é um livro que eu indico para qualquer pessoa que queira crescer aqui no YouTube de forma consistente, depois dessa leitura eu consigo enxergar o que que eu estou fazendo de errado e aonde que eu preciso acertar e corrigir os meus erros, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, pessoal. E eu separei dois capítulos que são extremamente interessantes e importantes, para quem quer crescer de forma consistente aqui na plataforma, que são: o primeiro deles, as armadilhas da comparação e dos imitadores, que o segundo capítulo é correção e consistência de curso. Tá? Depois desses dois capítulos, depois que eu explicar esses dois capítulos aqui para vocês, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na mente de vocês, muitas percepções novas vão aparecer na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que a forma de como vocês criam os seus conteúdos será totalmente diferente, e essa a reflexão que eu quero fazer com vocês a partir desse vídeo aqui, tá certo? Fala pessoal, como vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo do canal Diretíssimo. E bom, indo já logo ao ponto, tá pessoal? Quantas e quantas vezes a gente posta nossos vídeos, a gente sobe ele na plataforma, a gente não vê os resultados que a gente esperava que ele tivesse. A gente acha que a gente está fazendo tudo certo, a gente praticamente fez tudo que a outra pessoa do nosso nicho, a gente pegou o conteúdo dela, a gente aplicou tudo aquilo que ela colocou e a gente não consegue ter os mesmos resultados. Muito longe disso, a gente tem resultados extremamente inexpressivos, resultados extremamente ruins. A gente acaba não entendendo por que que a gente teve esse resultado tão ruim e aquela pessoa conseguiu ter um resultado muito melhor do que o seu. Tá? Então, esses trechos aqui do livro eu separei exatamente para você, pessoal, que está querendo entender por que que o seu vídeo não está pegando visualizações, por que que o seu vídeo não está tendo aquele resultado que você gostaria, e o que está acontecendo, o que que você está fazendo de errado, qual está sendo o foco errado que você está tendo ao você pensar no conteúdo do outro, tá certo, pessoal? A gente tem que focar não no conteúdo do outro, mas sim no nosso conteúdo, na forma como a gente aborda o nosso conteúdo. O conteúdo que a gente traz aqui pode ser sim parecido com aquele que está pegando visualizações, porém, o que é imprescindível é que você coloque a sua personalidade. É imprescindível que você mostre quem você é, que você mostre por que que você está aqui, e o que que seu canal tem de diferente, e o porquê que a pessoa deveria assistir ao seu canal e não ao canal da concorrência. Tá certo, pessoal? Então eu vou ler aqui esses trechos para vocês e vocês vão ver o quanto sentido faz, né? Então esse livro ele foi escrito simplesmente pelo Daryl Eves, tá? Que é um especialista em YouTube lá dos Estados Unidos, tá certo? Ele já ajudou aí milhões e milhões de YouTubers, tá certo? Pessoas a crescerem os seus canais, pessoas que já tinham resultados que estagnaram e que não entendiam o porquê que estava acontecendo, né? Ele simplesmente é um dos melhores amigos do MrBeast e os dois se reúnem aí quase que anualmente, né, para falar sobre dados, falar sobre audiência. Então, assim, é um cara que tem muita experiência, né, aqui nessa área. Então, ele fez esse livro exatamente com esse intuito de ajudar pessoas a crescerem aqui na plataforma. E eu vou ler aqui para vocês esse trecho do livro que é riquíssimo de informação, tá, pessoal? Então, para você que está querendo crescer aqui no YouTube, para você que está querendo entender como funciona a plataforma, o algoritmo, como funciona as recomendações, o que que você precisa fazer para que você cresça o seu canal, vale a pena você prestar atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, que é informação que vale ouro que eu estou trazendo aqui de bandeja para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então falando do capítulo As Armadilhas da Comparação e dos Imitadores. Então vou começar a ler aqui para vocês, pessoal. Eu vou ler eles na íntegra porque assim não tem um trecho deles que não seja importante, que não vale a nossa reflexão, tá bom? Então vamos lá. Ó, fique atento, não caia na armadilha das comparações. Sim, você precisa fazer uma pesquisa específica de nicho, mas isso não significa comparar seu canal aos outros. Eu já fiz inúmeras consultas em que o criador me disse que seu conteúdo era muito melhor do que o conteúdo do concorrente. Eles não entendem por que seu canal, com vídeos de qualidade inferior, teria um desempenho superior ao deles. Pare de fazer isso. Em vez disso, concentre-se no que você pode aprender.
Pergunte a si mesmo o que esse criador de conteúdo pode estar fazendo para obter mais tempo de exibição e envolvimento do espectador do que você. Concentrar-se no que o deixa irritado ou frustrado dificulta a observação analítica. Tire a emoção do caminho e comece a raciocinar. A comparação é um caminho sem volta e fará com que você se sinta desencorajado e empacado. Concentrar-se em si mesmo e nas maneiras de melhorar. Costumo rir quando converso com o MrBeast e ele compara um vídeo antigo do ano passado com novos vídeos. Sobre um vídeo antigo, ele disse por que alguém assistiria a isso achando que era um vídeo ruim e teve 50 milhões de visualizações. Poderíamos ter feito isso muito melhor sabendo o que sabemos agora. Em seguida, discutimos como poderíamos ter feito vídeos melhores com base nos dados. Esse é o superpoder. Você sempre pode aprender muito quando está competindo consigo mesmo. Melhore sempre. Além disso, tome cuidado para não se tornar um criador imitador. Há uma diferença entre seguir uma trend e simplesmente roubar uma ideia. Você pode aprender com os métodos, conteúdos e temas dos outros e utilizá-los sem copiar exatamente o que dizem e fazem. Já vi muitos vídeos clones de imitadores que produzem réplicas do material de outros criadores. Não seja assim. Pegue uma ideia que você gosta e dê o seu próprio toque. Torne o conteúdo exclusivo para seu público, mesmo que seja semelhante ao que outros estão fazendo. Não seja apenas mais um imitador de Casey Neistat e MrBeast, seja você. Então vamos lá, pessoal. Quem aqui, né, então eu quero que vocês já deixem aqui nos comentários, quem aqui já não percebeu, né, algum conteúdo que você viu aqui na plataforma, onde exatamente você percebe nitidamente que a pessoa está copiando o conteúdo de outra pessoa. Isso acontece muito, principalmente quando a gente vê uma trend, né, quando a gente vê um assunto que está sendo muito falado, né. Então, normalmente a gente vê muito desse tipo de conteúdos, né, pessoas que realmente replicam, né, ideias, assuntos que estão aí na moda e não colocam nenhuma ideia nova, simplesmente replicam aquela ideia que deu certo, achando, né, tentando pegar a onda daquela trend. E como diz aqui nesse capítulo, pessoal, isso é um perigo, tá? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pega um assunto que está sendo muito falado e a gente não colocar a nossa personalidade. Tá? Isso pode fazer com que a gente se frustre muito rapidamente e a gente veja nossos vídeos não pegando as visualizações que a gente gostaria que pegassem, que é o que normalmente acontece, né? Quando a gente vê que a gente pegou um conteúdo de alguém, né? A gente simplesmente replicou aquele conteúdo, né? Muito provavelmente você não vai conseguir as visualizações. Por quê? Porque a pessoa que criou aquele conteúdo, ela tem um método, né? A pessoa pensou naquilo. A pessoa tem uma didática, ela tem um plano de ação, a pessoa tem uma forma como ela começa o seu vídeo, a pessoa interage com a sua comunidade, né? Então a pessoa ela já tem uma certa experiência, né? Você simplesmente copiar aquilo que está sendo feito por ele, achando que isso vai trazer resultado para você, é a maior armadilha que a gente pode cair aqui na plataforma, tá, pessoal? A gente tem que entender que o YouTube, ele se ele se refere a pessoas, né? Relacionamento de pessoa para pessoa. Então você pode estar olhando aqui meu vídeo, você pode simplesmente não gostar da forma que eu abordo aqui os vídeos e tá tudo bem, tá certo? Assim como podem ter pessoas que vão se identificar com a minha forma de falar, com a minha forma de interagir com vocês, tá certo? Então o YouTube, ele é sobre isso, é sobre interações de pessoa para pessoa. E aí quando a gente pega um vídeo, a gente replica, coloca no nosso canal, sobe ele, coloca todas as ideias que aquela pessoa trouxe e não traz nada de novo, achando que o YouTube tem que nos recompensar, eu acho que isso, além de ser plágio, isso também é muita burrice, tá? É muita burrice, muita arrogância, muita prepotência, e na verdade você está querendo só alimentar o seu ego, tá? E quando você vê que você não tem os resultados que você esperava, você acaba frustrando e daí você vai lá culpar a plataforma, vai culpar as pessoas, enfim, culpa todo mundo, mas não a você, não a sua falta de criatividade. Tá certo, pessoal? Então você vê, ele mesmo falou aqui, né? O próprio Darryl Eves falou aqui no livro, não tem problema nenhum você pegar um assunto que está sendo falado, tá? Até porque, pessoal, pensa bem, não tem nenhum assunto que você vai trazer aqui para o YouTube que seja novidade, tá? Todo assunto que você for trazer aqui, com certeza alguém já falou sobre ele. A questão é a forma como você o coloca, a questão é a forma como você o aplica, são os comentários, né? É o envolvimento que você traz, é como você chama a sua audiência, é o que você traz de novo, é o que você traz de reflexão, tá certo? Essas serão as diferenças, né, que vão fazer as pessoas assistirem o seu canal ou não. Não é o assunto, tá, pessoal? O assunto em si,
ele pode ser muito desinteressante, mas você pode torná-lo interessante, tá? Muitas vezes você pode pegar um tema que ele não é tão interessante assim, mas a forma como você traz ele, a dinâmica que você traz aqui para o vídeo, né? Tudo isso faz com que as pessoas se engajem com o seu canal. Tá? Então comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, né, pessoal? Sobre essas pessoas que realmente, né, você percebe que elas estão literalmente copiando o conteúdo dos outros, né? E se isso já aconteceu com você, né, não tem problema nenhum a gente assumir, pessoal. Eu mesmo já fiz isso aqui no meu canal algumas vezes, né? A gente vê um vídeo que tá pegando aí uma certa trend, a gente tenta às vezes surfar nessa onda, né? A gente tenta fazer com que o nosso canal tenha as visualizações, não digo próximas daquela que bombou, mas pelo menos um pouquinho, porque você quer surfar um pouco naquela onda, tá certo? E faz parte do jogo, mas a gente precisa não cair, né, nessa armadilha de não trazer nada de novo, né? Você pode trazer o mesmo tema, desde que você traga a sua personalidade, desde que você mostre quem é você, por que que a pessoa deveria estar te assistindo. Tá certo? Então vamos adiante no próximo capítulo, que ele tem muito a ver com esse outro que eu falei agora. E o nome do capítulo, ele se chama Correção e Consistência de Curso. Então vamos lá, pessoal. Muitos criadores não sabem como se corrigir quando as coisas estão indo mal, ao mesmo tempo quando estão indo bem. Talvez tenham uma explosão de visualizações e depois fiquem estagnados e voltem à queda. Eles não sabem analisar o que deu certo ou errado e não sabem replicar bons dados. Apenas seguem carregando conteúdo sem aprender a ajustar para maximizar os resultados. É por isso que é tão importante que você se liberte da temida paralisia da análise. Não tenha medo das análises. Alguns criadores ficam com tanto medo de ver resultados negativos que não lançam nenhum conteúdo novo. Isso, obviamente, não ajuda em nada e impede totalmente a criatividade. Outra razão pela qual os criadores enfrentam problemas decorre da falta de consistência. Eles precisam seguir uma programação consistente de envio de vídeos na hora e nos dias certos. Não há uma única programação recomendada. Por exemplo, uma programação de segunda, quarta e sexta às 8 horas não funciona em todos os canais. Cada criador precisa testar o cronograma de upload com seu conteúdo específico para ver o que funciona melhor com o seu próprio público. Quando os criadores são inconsistentes, é difícil, se não impossível, obter feedback das métricas. Descubra qual conteúdo agrada seu público e mantenha o cronograma. É assim que obtemos dados de métricas que mostrarão como mudar ou melhorar. Tá, pessoal? Então eu sei que muita gente já falou dessa questão de você ser consistente, né, pessoal? De você fazer vídeos de forma consistente. E entendam, fazer vídeo de forma consistente não quer dizer que você precisa fazer vídeos todos os dias. Isso para mim é uma grande maluquice, tá, pessoal? Pessoas que fazem vídeos todos os dias, que criam vídeos todos os dias, elas estão quase à beira de um burnout. Tá? Então tome cuidado para não cair também nessa armadilha de achar que consistência é igual você fazer vídeos todos os dias. Tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem sim canais que têm essa necessidade, mas são exemplos muito específicos, tá? Canais de notícia, canais de futebol, canais de esporte, canais de fofoca, aí tudo bem, né? Aí são assuntos, né? Todos os dias você sempre tem algo novo para trazer, né, coisas que estão acontecendo e que você consegue fazer aí, sei lá, um react, algo assim do tipo. Então, para esses tipos de conteúdo faz sentido você fazer vídeos todos os dias. Agora, canais mais explicativos, canais como esse meu, né, canais como outras pessoas que ensinam sobre finanças, sobre relacionamentos, enfim, canais sobre viagem, não faz nenhum sentido você todos os dias postar aqui na plataforma, tá, pessoal? Não é sobre isso, é sobre você entender que cada nicho, cada assunto tem um horário específico que ele vai ter um resultado maior ou pior, tá? Então, assim, tem vídeos que vão pegar melhor quando a pessoa está em casa relaxada. A pessoa vai chegar em casa, vai querer ouvir, sei lá, sobre como crescer aqui no YouTube. Eu já percebi, né, que grande parte do meu público, eles preferem ver os conteúdos depois das 7, 8 horas da noite, tá certo? Não adianta nada eu postar o meu vídeo meio-dia, tá certo? De sábado que ninguém vai ver, ou 8 horas da manhã de um domingo, ninguém vai ver, tá certo? Ou seja, a gente precisa testar os nossos conteúdos em diferentes horários. Ninguém sabe, quando a gente começa aqui na plataforma, pessoal, a gente não sabe isso. Não é passado isso em nenhum momento pra gente. Ah, então você precisa postar o seu vídeo nesse horário, você precisa fazer esse tipo de conteúdo.
Não, é aí que está a tentativa e erro, é aí que está a sua inteligência, né? Então nós, como criadores de conteúdo, precisamos entender que, dependendo do nicho, dependendo do assunto que a gente traz aqui, ele vai performar melhor num horário e pior no outro, e faz parte, tá, pessoal? E essa consistência, ela se dá nisso, né? Então você tem que fazer, por exemplo, um plano de ação. Durante um mês, né, eu vou postar toda segunda, quarta e sexta, nesse horário X. Então você vai comunicar a sua audiência, todos os vídeos que você for fazer, você vai falar que os seus vídeos são feitos nesse horário, tá certo? Você está comunicando elas, as pessoas vão saber quando voltar para o seu canal, tá? Então você tem uma continuidade do seu trabalho. Agora, quando você posta vídeos em horários diferentes, em dias diferentes, você simplesmente está confundindo o algoritmo e as pessoas não vão saber quando te encontrar de novo. Muito provavelmente é um dia que a pessoa pode ser que ela nem entre na plataforma, tá, pessoal? Então são todas essas nuances que a gente tem que pensar quando a gente está criando nosso conteúdo aqui no YouTube, tá certo? São coisas que a gente precisa pensar, são coisas que a gente precisa refletir, né? Aqui é na base do teste, tentativa e erro, não tem jeito, não existe uma fórmula, não existe um hack. Quem te ensinar isso, falar que tem um vídeo, nossa, consegui um vídeo, consegui bombar, consegui monetizar, pessoal, desconfie dessa pessoa, porque muito provavelmente ela está querendo simplesmente ganhar visualizações, ela está querendo fazer, está querendo enganar vocês, está querendo trazer uma coisa que não é verdade, tá certo? Vamos partir do pressuposto que vamos fazer o certinho, né? Vamos fazer o correto, vamos fazer o que o YouTube espera que a gente faça, né? Não vamos pular etapas, né? Vamos fazer o nosso crescimento, de ser um crescimento constante, até porque lá na frente, né, a gente sabendo o que a gente acertou, o que a gente errou, a gente vai conseguir corrigir o nosso rumo, né? Como eu disse aqui no capítulo, né? A gente corrigiu o nosso rumo, a gente entendeu onde a gente errou. Ah, então a gente errou na thumb, a gente errou no título, a gente errou na introdução, a gente errou na finalização, a gente errou em não entregar um conteúdo muito bem estruturado, a nossa descrição não estava feita de uma forma que faça o YouTube entender sobre o que a gente está falando. Então a gente precisa entender essas métricas, tá, pessoal? Não tenha medo de você olhar os seus números, tá? Entra no YouTube Studio, veja como estão as suas referências, como estão os seus números, como estão suas visualizações, da onde estão vindo suas visualizações, entenda vídeo após vídeo o que você está fazendo de errado, para que aí sim você calibre, né, aquilo que está dando errado, mantenha aquilo que está dando certo, para que aí sim você consiga crescer aqui na plataforma de forma constante, tá certo? Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreva aqui no canal, né, pessoal? Deixa o seu like, comenta aqui no vídeo, que faz com que o canal seja cada vez mais bem visto para as pessoas, né? Chegue para cada vez mais pessoas, ajude cada vez mais pessoas, que é esse o objetivo do meu canal, tá, pessoal? Ajudar vocês, pequenos criadores de conteúdo como eu tô aqui na luta com vocês para que a gente consiga crescer aqui de forma consistente. Vocês podem ter certeza que sempre que eu tiver conteúdos como esse conteúdo, onde eu trago leituras, reflexões, né, então eu sempre trago sempre o melhor conteúdo para vocês, exatamente porque eu quero ajudar vocês nessa construção suas aqui dentro do YouTube, tá certo? Mas é isso, pessoal. Me chamo André. Muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.